Bom, estamos de volta, como falei, hoje nós temos aqui a satisfação de contar com a participação da professora Valdeci, professora com um largo conhecimento de cátedra e com excelente formação, que ensina a alunos da Escola Pública do Estado do Ceará, como tantos e tantos outros professores, que estão atravessando momentos de muita dificuldade no que diz respeito à convivência diante de uma portaria baixada pelo governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, que quer, por fim, ou mitigar, minorar a dimensão do órgão, enfim, transferir professores, dificultar toda a existência de um projeto educacional que já existe há décadas no Estado. Senhora, uma honra recebê-la, e aí eu vou aqui começar aqui com uma provocação. A senhora conhece, é professora do SEJA, e qual foi a intenção do governador em fazer essa modificação, essa propositura de enfraquecer o órgão? Isso melhora ou piora a educação do Ceará? Antes da senhora responder, boa tarde, seja bem-vinda. A casa, fique à vontade, a casa é nossa. Pronto. Boa tarde também a todos, né, os ouvintes. A gente agradece de antemão aqui o espaço, né, ao Alfredo Marques e ao Walter Bardavil, de estar nesse momento, por entendermos que nós estamos vivendo um momento importante na educação do Estado do Ceará. Estamos iniciando o ano de 2016 e os professores, como todo começo de ano, e ficam na expectativa de iniciar com tranquilidade as suas aulas, atender os seus alunos a partir das lotações que esses professores já estão nas escolas. E nós fomos surpreendidos, como eu costumo dizer, no crepúsculo de 2015, no dia 30 de dezembro de 2015, com a portaria 1169, onde estabelece normas, né, de organização e de funcionamento da educação básica do Ceará. Eu estou aqui, vamos pontuar de caso mais específico, a educação de jovens e adultos, um tema bastante delicado e importantíssimo no cenário educacional brasileiro, mas quero de antemão dizer que a portaria editada pelo secretário de Educação, senhor Maurício Holanda Maia, secretário de Educação do governo do Estado, Camilo Santana, ela traça diretrizes para vários segmentos da educação. Educação indígena, educação especial e educação das escolas seriadas, os professores que fazem a grande maioria da educação, e também para a educação de jovens e adultos. No caso do Estado do Ceará, existe uma organização que há décadas ela vem se construindo. A educação de jovens e adultos, nós sabemos que ela remonta à década de 70. Os antigos... não estava dando certo? O que é que vai mexer? Pronto. Time que está ganhando se mexe? Nós temos no Estado do Ceará 32 centros de educação de jovens e adultos. Funciona bem pela leitura da senhora? Funcionam bem, são centros que eles estão cumprindo uma determinação importante do artigo 37 da LDB, que diz que aqueles estudantes que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa, em função de uma sociedade adversa socialmente, em função de uma sociedade que os excluiu da escola, né, por eles não se sentirem acomodados em função do trabalho e de várias outras questões, e que ao longo da vida não concluíram seu ensino fundamental e seu ensino médio. Eu pergunto, senhora, quais seriam as mudanças que são consideradas radicais e que afetariam o ensino dos nossos jovens? Exatamente. Portanto, esses centros eles funcionam com duas premissas, que é justamente o que a portaria ela fere frontalmente, que são a ininterruptibilidade. Esses centros funcionam de 7 horas da manhã às 22 horas. E a formação... Tem um caráter especial, né? Especial. E a formação docente, que são professores que ministram disciplinas de acordo com a sua formação acadêmica. A portaria ela vem restringir drasticamente o número de professores lotados nesses centros. Significa que essa restrição... Certamente vai comprometer o resultado. Em outras palavras, vai ter um corte. Vai ter um corte. Pronto. Na medida que o governador, através do secretário, ele imprime essa restrição, ele quebra
o caráter de interrupção e ele quebra também o quantitativo de profissionais que possam atender qualificados nas suas disciplinas. Para que você possa entender melhor e o público possa entender melhor, um aluno trabalhador que não tem condição de frequentar as 4 horas diárias do sistema regular, ele se organiza de forma tal que ele vai ao SEJA ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Um garçom, por exemplo, que ele trabalha a noite toda. Então, sim, ele tem durante o dia, alguma hora que ele vai ao SEJA, recebe a orientação do professor, recebe o material didático que ele leva para poder fazer o estudo individual e retorna ao SEJA para poder, mais uma vez, ter a orientação do professor e realizar as suas avaliações para prosseguir. A inviabilidade que está sendo colocada na portaria, quando ela restringe e quebra o caráter de interrupção e professores suficientes para em cada turno, com as suas habilitações, oferecer, esse aluno ele vai chegar ao SEJA e ele não vai encontrar naquele espaço que ele precisa o professor para atender. Nós sabemos que hoje o quadro dos alunos que estão excluídos da escola, porque foram postos para fora em função do mercado de trabalho, das exigências sociais, e nesse momento, Alfredo e Walter, eles estão sendo chamados porque as empresas estão exigindo. Deixa-me fazer aqui uma colocação. O governo do Estado, Camilo Santana, terminando o seu primeiro ano de governo, não está prestando de serviço à educação quando resolve diminuir o tamanho dessa prestação da educação, porque, pelo que soube aqui, um professor me mandou uma mensagem agora dizendo que os professores do SEJA têm... eles se obrigam a dedicação exclusiva, se obrigam a estar a dispor da escola, tem um conceito de hora relógio, isso, que é aplicado para contabilizar o tempo da dedicação. Enfim, o Estado não tem a contrapartida dos professores e a contrapartida não é a formação de pessoas, de jovens e pessoas da terceira idade, que normalmente não estariam nas escolas, não é essa a ideia? E aí eu aproveitaria e faço a segunda pergunta. E este tema, que é tão importante, foi discutido com os professores? Não. E a pergunta, as duas, tem uma importância fundamental para nós entendermos a nossa questão. No caso dos professores, nós cumprimos uma hora relógio de 60 minutos. A própria LDB, ela prescreve que os professores têm uma hora-aula de 50 minutos no diurno e noturno até 45, que é o tempo que o professor ele se remaneja de uma sala para outra. Nós, como estamos dentro do caráter da não interrupção, nós cumprimos 5 horas relógio, né? O professor não tem tempo de, se tiver muitos alunos naquele momento, ele sequer tem tempo de poder sair, tomar uma água, fazer um lanche, porque ele está ali naquele tempo integral. E isso é uma prerrogativa que até o momento nós estamos realizando desse jeito, mas temos como pauta para discutir com a Secretaria. A senhora tem uma formação acadêmica invejável, eu pergunto. Os professores de lá também desfrutam de uma formação como é que a gente diz? Mestrado, essas atribuições, outras que pós o período de graduação também, eles têm essa mesma prerrogativa que a senhora tem? Nós temos um quadro de professores qualificados hoje no estado do Ceará. No SEJA que eu trabalho, existem professores especialistas, professores mestres, doutores. Extraordinário. Que estão trabalhando. Nível de universidade. Nível universitário. E nós reivindicamos, inclusive, assim, uma discussão qualificada. É o que nós estamos tentando com o governo. O governo abriu as portas do diálogo? Pronto. Quer conversar com os professores? No momento, imediatamente, nós nos dirigimos à Secretaria de Educação, logo após o dia 23, tomando conhecimento, protocolamos, tivemos uma reunião com o secretário. Essas reuniões vêm acontecendo, a comissão de professores acompanhada pela representação sindical, e nós estamos tendo dificuldades de chegar a um consenso com a Secretaria de Educação.
E esse debate está bem intenso, às vezes é um debate que fica mais tenso, outras vezes não, mas nós estamos tentando fazer com que o secretário entenda que nós temos esses dois princípios, que é a não interrupção do atendimento e a qualificação docente, ela é importante. Para entender esse debate, que ele é central para nós, na medida que o secretário de Educação ele reduz o quadro de professores, vai acontecer que, ao aluno chegar ao Centro de Educação de Jovens e Adultos, que ele está querendo ser atendido na disciplina de filosofia, e se não tiver o professor de filosofia, esse aluno terá que ser atendido pelo professor de matemática, de história ou professor de geografia, levando em consideração a área de ciências humanas. Nós não estamos aceitando, porque os professores... Vai cair a qualidade, óbvio. E a legislação, a qualidade e a legislação. O professor, para assumir o cargo de professor, ele se submete a um concurso. O concurso é exigido desse professor uma formação específica, ele passa por todo um processo de avaliação em filosofia, história. Nós não vemos sentido que esse professor... Na verdade, o que a senhora está lutando é para que o professor dê o que tem de melhor ao seu aluno. E o governo do Estado quer acabar com isso. Não está querendo receber o que o professor de bom grado quer dar. Não é de bom grado não, porque está sendo remunerado por isso, concursado, né, assumiu esse ônus e o ônus de bem educar. Né? Parece que o governo do Estado não quer educar as pessoas. Secretário de Educação, preste atenção, secretário de Educação. Ouça seus colegas. Zero, o secretário de Educação. O secretário de Educação... Eu já vi um ministro de Educação há um tempo atrás, um ministro de Educação há um tempo atrás, mal educado. Né? Disse um desaforo, demorou só 2 meses como ministro e foi embora. Né? Olha, professora, um prazer imenso. A senhora vai ter que voltar aqui para contar o resto da história. Eu poderia só concluir. Fique à vontade. Nós estamos encerrando esse bloco, a senhora vai fazer essa conclusão e queria dizer o seguinte, que as portas do programa do Da Hora estão abertas para a luta das professoras, dos professores do SEJA e fico aqui à disposição das senhoras, dos senhores, que deem-nos informação que nós vamos acompanhar esse caso com muita atenção. Finalmente, nós queremos dizer que nós estamos discutindo com o secretário a manutenção dos professores e também a manutenção dos espaços pedagógicos das escolas, que também a portaria vem ferindo, retirando alguns espaços ou precarizando o funcionamento de alguns espaços pedagógicos, que nós queremos que eles sejam recolocados e que eles funcionem da mesma forma que eles vinham funcionando. E que essa discussão, ela não é uma discussão restrita em Fortaleza. São 32 SEJAs. Tenho recebido aqui mensagens do interior do Estado. E 23 SEJAs no interior do Estado, que estão nesse momento acompanhando esse programa e que estão numa expectativa para que às 16 horas, aí aqui eu me dirijo ao secretário de Educação, para que às 16 horas nós possamos começar uma reunião, sair dessa reunião, e aí, Alfredo e Walter, nós gostaríamos de voltar aqui para celebrar a negociação que nós iremos realizar hoje com o secretário de Educação. Se o Camilo Santana tivesse uma professora assim, não fazia isso. É verdade. Voltamos já, hein?